Olá, Humanito! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso programa Efeito Temporada Feedback na TV Humana. TV Humana que tem o propósito de mostrar o lado bom da humanidade, muito alinhado com o nosso propósito de ajudar a humanidade a ficar cada vez melhor, né? Se é para mostrar o lado bom da humanidade, o lado bom é aquele lado que a gente se desenvolve, que a gente aprende, que a gente compartilha. Estamos aqui hoje para compartilhar mais um tema interessante sobre feedback. Hoje a gente vai falar sobre o feedback 360 graus. Eu sou Ana Paula de Souza, apresentadora aqui da TV Humana, cientista social, gestora de negócios, neuroestrategista, com mais de 20 anos de experiência numa liderança ambidestra, evolucionária, e estou junto com meu amigo Diogo. Diogo? Diogo Monticelli Rocha, CEO, especialista comportamental, consultor de empresas focado em gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas também. Faço coaching e mentorias também para executivos e negócios. E hoje a gente está falando de um tema que eu acho, eu adoro, uma ferramenta que eu adoro. Feedback 360 graus. Já, sem dar spoiler, Ana, tu já fez numa equipe tua um feedback 360? Então, eu vivenciei o 360 ouvindo a equipe, não falando para a equipe. Então, Boa. assim, vou te dizer que a gente comentou no episódio anterior, né, que o feedback é um momento de autoconhecimento também. Então, eu acho que o feedback 360, ele te dá uma oportunidade ainda maior, porque você não vai ouvir só de um interlocutor ali, né? Você vai. Bom, esse episódio o Diogo vai dizer para a gente passo a passo como que faz. Então, Isso de toda mesmo. essa temporada, acho que quem está assistindo a gente vai sair com bastante ferramenta e uma forma prática de como executar tudo que a gente está falando aqui. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando a gente tem esse material digital assim, é fazer com que as pessoas saiam da nossa conversa com alguma coisa prática, alguma coisa para fazer, alguma coisa que mude a vida das pessoas. Porque a gente passou da era do saber, da era da informação, né? E agora a gente está na era do fazer. Então, eu gosto que as pessoas saiam da nossa conversa com alguma coisa prática para realizar. Então, o que é uma mania de todo coach, né? A gente está sempre focado em execução, treinamento, desenvolvimento, vamos lá, hábito. O feedback 360, ele é uma ferramenta, ele é um exercício que a gente vai fazer, que a gente faz com a nossa equipe, aonde a gente consegue receber um feedback de toda a equipe sobre o nosso trabalho. Simples assim. É só sentar, bota o mundo em volta e diz, comecem a falar, é isso? Não, não é isso. Bota a gente na frente de todo mundo, cada um tem um papelzinho, pode escrever alguma coisa, amassar e jogar na gente? Não, também não pode fazer isso. Pode nos criticar e botar uma orelhinha de burro e botar a gente sentado no canto da sala? Também não pode, não é assim. O feedback 360 é uma ferramenta, é um exercício muito bom de fazer com a equipe, porque a gente consegue observar ou ouvir pequenas opiniões que normalmente vêm de pequenos gestos que significam muito para outras pessoas, em muitos casos. O bom do feedback 360 é que a gente descobre que muitas coisas que nós achávamos não ter tanta importância tem, e muita coisa que te dava importância, na verdade, não é tão importante, né? Como é que funciona o feedback 360? Qual é o passo a passo? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o feedback 360 ele tem que ser preparado. Ele não pode ser algo a sentar com a galera e dizer, gente, existe uma ferramenta que é assim, ó, tá? É isso. Agora sentem aqui e vamos fazer. Não, não é assim que se faz o feedback 360. Após tu já ter com a tua equipe uma cultura de feedback, e não precisa ser uma cultura longa, mas depois de tu já ter executado alguns feedbacks, aonde os teus colaboradores já compreendem o que é o feedback, já tem esse momento com vocês, e essa conexão que a gente falou, que eu e a Ana falamos algumas vezes com vocês, ela já começou a ser construída, mesmo que não seja algo sólido ainda, mas já começou a ser construída, tu começa a
a transmitir para o teu colaborador que tu não sabe tudo e que tu não é o dono da razão. Porque o feedback ele traz essa qualidade, essa proximidade entre quem tu é e o que o colaborador é. Então, a gente começa a se conhecer, a gente começa a interagir, a gente começa a se aprofundar entre quem somos e como agimos, e a gente começa a perceber que há comportamentos, há falas que os nossos colaboradores não nos dizem nem no feedback, por medo de represária, por medo que nós façamos dele um conceito por causa de certo comentário, de certa observação, ou por medo da gente ignorar, ou pior, fazer chacota de uma crítica. Então, por diversos motivos, há ainda certas conversas, assuntos e falas que o feedback às vezes não alcança ou vai demorar um pouquinho para alcançar. E essa ferramenta do feedback 360 pode acelerar esse processo. Então, tu vai conversando com o teu colaborador, tu vai criando essa conexão no feedback. E quando tu decidir realizar o feedback 360, e aí, Ana, eu gostaria de ouvir a tua sugestão de time, porque é bem sugestão, né? Eu, na minha experiência, eu tenho uma sugestão de fazer pelo menos um 360, pelo menos não, um 360 a cada trimestre. Na minha visão, pela minha experiência, tem caído bem nas áreas em que eu atuei, nas equipes em que eu trabalhei. E para ti, É. como é que fica essa ferramenta? Então, ó, eu quero até aproveitar para perguntar aqui também, porque quando você falou assim, você já fez? E aí eu disse, bom, já fiz assim, né, de preparar tudo, e não fui nem fui eu que fiz, foi com a ajuda do RH, da companhia, enfim, para ouvir o que o time, para o time me dar esse feedback 360. Eu nunca fiz, por exemplo, para o meu time. Ah, legal. Então, Mas o teu time, tá, mas quando o teu time faz para ti, tá? Eles direcionam o feedback à tua pessoa, à tua liderança. sim, sim, sim. De quanto em quanto tempo tu acha que é esse Não, exercício? perfeito. Só a minha pergunta era se nessa prática, ela é uma prática em que depois, estou aqui imaginando, tá? Eu, como regional, tenho um time de gerentes e a gente faz essa dinâmica para o regional. Depois eles saem com essa missão de fazer essa mesma dinâmica com seu time, certo? Dependendo dos níveis, sim, tá? Se for, por exemplo, uma equipe de call center de primeiro ou segundo emprego, não indicaria Ah, fazer. Depende do mercado, depende da área. Mas o mundo ideal, sim. Tu vai escalonando esse exercício, ao meu ver, de 3 em 3 meses, pelo menos, tu vai criando ali um ajuste de feedback entre as lideranças. Normalmente, a equipe de ponta é um pouco mais sensível. Uma equipe comercial, por exemplo, que está sempre correndo atrás de meta, a crítica é muito em cima, é um retrabalho muito incessante, já fica um pouco mais sensível do líder de vendas conseguir fazer com a equipe dele. A equipe dele tem que estar madura, e aí depende da equipe, entendeu? perfeito, tá, ok. Então, vou até dar uma referência da época que eu trabalhei no iFood. No iFood, a estratégia ela é revisada a cada 6 meses. Porque eu acho também que se a gente não dá um tempo para que seja desenvolvido, né, seja absorvido e desenvolvido e feito um trabalho em tudo que foi falado, acho que fica muito. Eu falo pelo varejo, tá? Porque é tudo tão corrido, é tão intenso, que não é é uma preparação muito grande, que envolve muita gente. Então, um dia é um dia de venda. É complicado. Acho que de 6 em 6 meses eu vejo Você acha que é legal? o suficiente. É. Ah, legal. Com certeza, ah, ah, há diferença entre mercados, entre níveis hierárquicos, entre níveis cognitivos, dependendo da natureza dos mercados que a gente vai falar. Uma equipe de desenvolvedores, por exemplo, que trabalham na área digital, provavelmente tem uma outra dinâmica. Uma equipe de vendas tem uma outra dinâmica. Então, esses tempos eles variam. Mas como é que funciona essa ferramenta que eu tô sugerindo realizar
de 3 meses ou uma vez por semestre, dependendo da natureza da tua equipe, do teu mercado, como é que ela se desenvolve? Começamos por onde? Começamos primeiro pela identidade da equipe, onde a equipe tem uma conexão contigo, tá? Um feedback 360 onde as pessoas não te conhecem não é um feedback 360. O feedback 360 as pessoas têm que conhecer, as pessoas têm que já ter uma relação contigo, tá? Então, não pode ser eu quero demonstrar que eu sou muito aberto, então a primeira semana eu faço feedback com eles e na segunda semana eles fazem comigo. Não, não funciona. Não dá certo. Calma o coração. Faz as coisas devagarinho que dá mais certo. Então, preparar a equipe é dar consciência para ela sobre o que é um feedback. E aí, eu sempre sugiro que uma semana antes, o feedback que tu vai dar, por exemplo, eu quero que semana que vem eu receba um feedback 360 da minha equipe. Então, os feedbacks que eu vou dar esta semana, porque eu dou feedback para toda a minha equipe uma vez por semana, então no feedback dessa semana eu vou dizer, então, Ana, nosso feedback hoje era isso, a gente falou sobre isso, sobre aquilo, nós acordamos que vamos fazer dessa forma, para chegar a tais situações que nós queremos melhorar, ou algo do tipo, né? Tá tudo certo. E eu gostaria muito que de hoje até dia X da semana que vem, tu faça uma reflexão muito boa sobre como é que está o meu trabalho em relação ao teu trabalho. Eu quero que tu faça uma avaliação sobre vários aspectos. O que tu faria se estivesse no meu lugar? Que comportamento que eu tive que tu acha que não fosse legal? Que tipo de coisa que eu falo que tu não entende muito bem, que tu achava legal eu falar de outra forma? Que tipo de dinâmica a gente está tendo aqui que talvez tu ache que deva ser de outra forma? Qual é a pergunta que tu não pode me fazer porque tu te sente um pouco constrangida ou acha que não tem nada a ver perguntar para mim? Eu quero que tu faça uma boa reflexão do nosso trabalho, da nossa parceria, de hoje até dia X da semana que vem. Porque dia X da semana que vem nós vamos fazer um exercício aonde nós vamos poder falar sobre tudo isso, tá bom? Tá bom. E assim eu finalizo, Ana, com cada um dos meus colaboradores nesta semana, dizendo para eles fazerem uma reflexão, vendo como é que é, vendo, me analisando, se percebendo no meu lugar, tendo perguntas que não têm coragem de fazer, ideias, sugestões que acham que talvez não fariam para mim, porque não querem que eu crie um conceito sobre eles. Então, a gente fica uma semana pensando sobre isso. E eu relembro, tá? Eu relembro isso no café, eu relembro isso numa reunião, eu vou relembrando isso para que realmente, durante uma semana, o tema avaliar, entre aspas, né? Dar a percepção sobre o trabalho do líder, sobre o comportamento do líder, ele seja algo bem praticado. Eu até estimulo brincadeiras. Eu levo um bombom para todo mundo, quero mostrar que como eu sou um cara legal, já que vocês estão pensando no meu trabalho, ganhei um quer café, fulana? Por que café? Não, mas eu trago quer café? Café, lembra de mim semana que vem que eu estou fazendo café. Eu estimulo essas brincadeiras, porque lá no exercício as perguntas vai ser direcionada, claro, mas isso faz com que fique tudo refrescado na cabeça. Eu quero que eles observem como é o Diogo brincando, como é o Diogo cobrando, como é que é o Diogo refletindo, como é que é o Diogo pensando numa estratégia, como é que é o Diogo quando ganha o jogo e como é que é o jogo quando o jogo perde o jogo. Né? Então, eu quero que eles façam toda essa reflexão. E aí, no dia combinado, no dia que a gente se organizou para tal, nós vamos nos reunir para executar o feedback 360. E aí, tem uma coisa que é interessante. No feedback 360, nós temos que escolher uma pessoa para colher as informações, as percepções do time e passar para nós. E aí tem várias estratégias que tu pode usar para escolher essa pessoa. Tu pode deixar a equipe escolher, e aí a equipe vai escolher alguém ao qual ela tem mais tranquilidade em falar, ou alguém que queira ter um embate contigo, é possível. Tu pode escolher alguém, e aí eu vou dizer, Ana, vou cometer o meu sincericídio,
que as primeiras 3 vezes que eu fiz esse exercício, eu tinha 20 e poucos anos, antes de 25 anos, com certeza. Eu fiz exercício 3 vezes, e as 3 vezes eu escolhi uma pessoa que eu sabia que eu não ia me irritar, que eu não ia me ofender, porque eu confiante de que as pessoas iam falar alguma coisa e eu não ia ficar irritado ou me defender, sabe? Então, assim, por uma falta de, talvez, falta de conhecimento, porque eu não tinha recebido muitos feedbacks, eu não sabia se eu ia me comportar tão bem. E aí, nesse trabalho, eu tinha uma funcionária que era uma amiga minha. Por acaso a gente se encontrou lá. Eu não contratei ela, nem nada do tipo, mas ela era uma amiga minha. Então eu fiz esse exercício e as 3 vezes eu pedi para ela ser a porta-voz. Mas foi uma estratégia que eu montei para eu conseguir receber melhor o feedback. Não exatamente para eles conseguirem falar melhor, mas pelo menos para eu conseguir melhor receber o feedback. Porque neste momento é muito importante a gente ter na cabeça. O importante é receber, é enxergar o que a gente não está enxergando, é perceber o que a gente não está percebendo, é ver as coisas pelo ângulo das pessoas. Não é estar certo ou estar errado. Não é sobre isso. É sobre o que as pessoas estão vendo, né? Então, eu escolhia pessoas que uma colega, uma amiga, então, que era mais fácil para mim. Depois, com o tempo, né, que eu fui amadurecendo, que eu fui aprendendo a receber melhor os feedbacks, a separar o que é um ato do que é o ser, quando eu comecei a separar o que é o que eles enxergam do que eu sou, né, aí eu comecei a buscar com que a equipe nomeasse alguém ao qual ela tivesse mais conforto em falar. Tá? E uma dica do instrutor aqui. Se na equipe tu já tem um desafeto ou alguém que não está alinhando contigo, não está batendo o santo, ou porque entrou agora, ou porque tu entrou, ou você não está, tá dando uma ruim. Faça de tudo para que essa pessoa não seja o porta-voz, porque senão o feedback ele sai do objetivo do aprendizado e vai para uma outra coisa que é reter pessoas ou não reter pessoas, e aí tu já não sabe se o que a pessoa está dizendo é uma preocupação da Pessoal, ter a pessoa. E até para a gente poder não pessoal, levar para o lado pessoal. tu não consegue enxergar se é o peso, tu não sabe se é o peso está certo, se a pessoa não está botando um peso a mais, porque ela está com aquele gostinho de poder te criticar. Então, dica, tá? Se tu acha que pode ser que o feedback não sendo as primeiras vezes, tu não está muito acostumado e talvez tu acha que pode te incomodar um pouquinho, escolhe alguém que tu sabe que pode ouvir melhor, que tu vai conseguir compreender a intenção na fala, vai ser mais fácil de tu absorver o feedback. Não havendo essa pessoa, procure alguém que seja alguém em que tu confie, que consiga transmitir a intenção e a importância do que as pessoas vão dizer, tá? Porque todo mundo vai te dizer o que todo mundo quer falar, porque isso aí vai ser É, falado em grupo, então eles vão dizer. O problema aqui é a gente conseguir alguém que module na temperatura certa para a gente entender no nível certo. Então, escolheu essa pessoa, tu vai sair da sala e tu vai dar orientação para todo mundo dizendo, galera, eu vou sair da sala e vocês têm, muito importante, fiquem atentos ao tempo. Ter tempo é importante. Ter tempo faz com que as coisas tenham prioridades. Dar tempo às pessoas faz com que as pessoas ajam com prioridade. Então, assim, Diogo, diz 10 pratos gaúchos da culinária italiana que tu goste. Tu tem um dia para dizer. Eu vou lembrar, eu vou tentar comer um ou outro para lembrar qual é que é o melhor. Eu vou ser preciosista. Eu vou assim, Diogo, tu tem 10 segundos para falar 10 pratos
regionais da cultura italiana que tu adora. Eu já vou tentar puxar de memória, assim, vou tentar priorizar rapidamente o que deu. Então é muito importante a gente conseguir modular o tempo, tá? Então eu Talvez, sempre achei. talvez você nem goste do prato, vai falar só porque tem que falar em 10, você vai buscar o nome que você lembrou. Exatamente, não que é importante o que eu realmente tenha gostado, né? Então, no feedback funciona assim também. Então, eu sempre com equipes ali de 10 pessoas, quanto menor a equipe, mais rápido, obviamente, tá, gente? Mas, assim, menos de 10 minutos nunca deu muito certo, tá? Sempre ficou faltando coisa, e 15 minutos sempre ficou perdido no tempo. Então, para mim, tem funcionado na experiência que eu tenho. Sai Ô, da Diogo, sala e dá então 10. Fala, vou Ana. contar para você assim, o meu time era maior, né? Mas eu vou dizer que uma das coisas bem bacanas nessa dinâmica, e que é para você ver como realmente é um recorte que cada um tem daquele momento, porque para chegar num consenso no grupo é difícil. Porque às vezes, para mim, para o mesmo acontecimento, cada um entendeu ou sentiu ou guardou de uma forma diferente. Então, isso foi muito legal. Além do feedback que eu recebi, depois, quando foi aquilo que você falou, né? A gente tem que ter uma conexão. Se você realmente tem uma conexão muito grande, e eu sempre tive de muitos anos com as equipes e tal, pessoas que me foram meus chefes e que depois eram do meu time. Então, assim, realmente uma proximidade grande, né? São muitos anos trabalhando numa empresa. E aí, quando eles contam os bastidores, é da gente morrer de rir, tipo, fala, onde, não, mas isso nunca aconteceu, como não, naquela reunião, não, isso não aconteceu, você, assim, e acontece, a pessoa fantasiou, ou porque estava com sono, não prestou atenção, entendeu de uma forma diferente, então, e Ou o teu você tom fez de voz, né? falou uma das, fala, Ou o tom de voz, tu variou um pouquinho o tom de voz, a pessoa entendeu sim, outra coisa. é isso. E você falou de uma das etapas aqui, a pergunta é: o que você faria se você estivesse no meu lugar? Nossa, então essa é matadora, porque às vezes você dá o tom que a situação precisa. Uhum. Não é o tom que você gostaria de dar, não é o tom que você costuma dar, não é o tom que você eh, gostaria de receber. É o tom que a situação precisa. Então, isso muitas vezes também veio para mim assim, não foi bacana, mas também a gente não teria feito diferente se tivesse no seu lugar. Sim, Então, isso aí, gente. isso aí, isso aí. Eu sempre faço, eu sempre deixo assim, eu deixo pelo menos 3 perguntas. Eu saio da sala, do 10 minutos para eles e falo assim: primeiro, qual é a avaliação de vocês sobre as minhas atitudes? E é bem aberto, Ana, porque daí eu quero reconhecer a equipe. O que a equipe me trouxer também faz eu conhecer a equipe, porque nós temos uma identidade quando a gente está sozinho, a gente tem uma identidade quando a gente está em coletivo. Então, para eu entender a equipe, eu deixo perguntas bem abertas. Então, o que vocês acham das minhas atitudes? Depois eu faço uma segunda pergunta que é: o que vocês acham do meu papel, da minha execução de papel como líder? Líder, eu uso a palavra líder, né? E o terceiro é o que vocês fariam no meu lugar, porque daí eu consigo usar os contrapontos, né? É no mínimo essas 3 questões. Porém, eu convido todo mundo, mas vocês podem falar de qualquer coisa. Vocês podem falar de uma situação que vocês lembram que eu não ficou clara. Vocês podem falar de uma palavra, uma atitude que eu tive, que não gerou um problema na época, mas que agora vocês gostariam de esclarecer. Vocês podem falar de estratégia. Diogo, nós não queremos questionar a tua estratégia fora daqui, porque a gente não quer, a gente tem medo de represária. Mas a gente acha que alguém acha que a ideia X era a melhor ideia Y. Eu explico por quê, qual é a minha visão disso ou daquilo. Então, esse momento de liberdade para eles é muito importante. E assim, eu me afasto muito me afastando, tá? Agora, nessas empresas em que eu estou atuando, a minha sala ela é envidraçada, ela tem uma parede que ela é envidraçada para a rua. Então, eles fazem na minha sala e eu digo, só comecem quando vocês me verem lá embaixo. Aí eu desço, eu saio da minha sala, eu desço e fico lá embaixo, eles lá em cima na minha sala, conversando. Por quê? Porque é muito importante, é fundamental
que não haja o menor risco de uma falha de sigilo. Ninguém pode ficar com a menor sensação de que algo vai vazar, de que algo vai ser falado, de que alguém vai dizer alguma coisa. É muito importante que seja algo muito sigiloso e muito anônimo, tá? Então, quando as equipes são maiores, Ana, eu ainda sugiro o seguinte: quando é até 15 pessoas, galera, fiquem aqui, façam tudo. O fulano que a gente escolheu aqui, tu escreve sem dizer o que, nem quando, nem em que ordem, nem quem falou, nada. Só escreve, sem gênero, sem cara, sem mulher, sem homem, sem nada. É tudo no genérico e tu anota tudo. Quando a equipe é maior, é uma equipe de 20, é mais de uma equipe ou algo do tipo, eu sempre faço com que as pessoas escrevam feedbacks para mim, escrevam e passam tudo para essa pessoa. Por quê? Porque provavelmente esta pessoa, ao ler, ela vai reconhecer a letra de alguém, ela vai escolher o papel de alguém, a caneta de alguém. Então, que pelo menos seja uma pessoa só que saiba de onde veio a pergunta. E aí essa pessoa vai passar tudo no papel e fazer tudo uma coisa só também. Por quê? Porque tem gente que não quer que ninguém saiba que ela está perguntando. Então, também tem esse risco. Então, também pode ser feito onde cada um anote, passe tudo para essa pessoa, que vai ser o porta-voz da equipe. Decorridos os 10 minutos, a gente retorna para a sala. Eu agora, com as ferramentas, é sempre bom conferir, eu mando um WhatsApp, posso subir, bater os 10 minutos. Essa pessoa só pode subir, tá tudo ok. Quando sobe, tá todo mundo no seu lugar e uma cadeirinha para mim no meio, tranquilamente. Uma luz por cima, como se fosse um interrogatório. Interrogatório. Queremos falar sobre aquele dia. Mas fica uma cadeirinha no meio, o meu porta-voz de frente para mim, e ele assim, então, Diogo, que bom que tu quis fazer esse exercício conosco. Mais uma vez, porque ele sempre fazia umas piadinhas no início para mim, porque como eu faço isso há um tempo já. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de te xingar. Algumas pessoas que acham um cara muito sem graça, tuas piadas são péssimas, e tu deveria ser colorado e não gremista. E outras pessoas concordam que tu deveria ser gremista e não colorado, e que as tuas piadas são muito boas. Então, eles sempre fazem umas brincadeirinhas assim no início, para me deixar ansioso. E aí começa, olha, Diogo, uma das coisas que foi bastante falado aqui é que a estratégia que nós usamos na semana X não funcionou muito bem. E a gente acha que não foi falha nossa. Talvez tu devia começar a ter falado disso antes, a gente ter pensado, falado, organizado as coisas antes. Opa! Então, aí eu pego, eu anoto, eu tenho um caderninho. Eu vou lá e eu anoto. Então, tá. Quer dizer, então, fulano, que uma das coisas que vocês disseram é que as estratégias que eu dei talvez seja muito em cima do tempo, muito em cima do laço, como a gente chama aqui, né? Muito em cima da data, e isso fez que vocês não se preparassem a tempo. Então, o resultado que eu estou cobrando não foi tanto culpa só de vocês não terem executado da melhor forma possível, mas eu também não ajudei, porque eu não dei com tempo. É isso? É isso. Então, gente, não pensei, eu pensei que o tempo que eu tinha dado era suficiente. Então, gostaria de dizer que a partir de hoje me comprometo com vocês, dar um prazo maior, e quando não der, eu poder explicar o motivo. E assim a gente vai indo, ponto a ponto. Já fiz feedback 360, recebi feedback 360 que duraram 40 minutos, e já recebi feedback 360 que duraram 2 horas. Claro, sendo uma equipe que eu nunca tinha feito demora mais, uma equipe que torna isso rotina demora menos. É importante, gente, um documento final, aonde eu me comprometo a fazer, a entender, a ouvir, a executar, a compartilhar, a dar mais tempo, a entender, a dividir com mais alguém, várias outras coisas. Ao final desse feedback, eu assino e eu peço que cada um dos meus colaboradores assinem, porque o que eles estão pedindo para mim, eu vou pedir para eles também, porque é uma via de mão dupla. E aí todos nós, e aí eu converso também na semana seguinte com eles em feedback, quando há um ou outro assunto que eu não quis abrir isso para todo mundo,
porque isso é criar o ruído. Então, nesta questão, que eu não sei se foi tu que perguntou, e eu não estou te perguntando, eu só estou te dizendo para deixar claro e todo mundo tem a mesma justificativa, a gente fez assim por causa disso, disso e disso. Ou eu faço assim por causa disso, disso e disso. Ou eu não falei sobre esse assunto ali, porque no nosso grupo a maioria é mulheres. Se eu falar assim, 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 seria uma fala machista. Então eu prefiro falar individualmente com as pessoas, porque é uma fala que precisa ter uma divisão de gênero, porque a gente está falando de mudar os móveis da sala de lugar. E aí eu vou precisar mais dos meninos do que das meninas. E eu quero que isso seja mais claro entre nós do que numa fala em conjunto. Tem vários motivos para isso acontecer. O importante é, o Feedback 360 é uma ferramenta maravilhosa para a gente se conhecer muito mais, a equipe nos conhecer muito mais e a gente conhecer o que a equipe está conhecendo da gente. E a partir daí a gente encontrar esses pontos de encontro, criar planos de ações e melhores práticas, tanto no que eu preciso exercer, como o que a nossa equipe precisa exercer juntos. Acho que é isso, Ana. O que tu acha? É isso. E agora vamos nos preparar para já dar um spoilerzinho do próximo episódio, que é feedback como cultura. Acho Isso. que você até comentou aqui, dependendo de quantas vezes você já fez com aquele time, que demora mais, demora menos, mas seja lá o que for, com o passar do tempo, isso vai incorporando na cultura. Então, foi o que você falou, faça e vamos melhorando. Exatamente. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau.